Vou fazer a prece para a gente, tá? Senhor Deus, Jesus, o nosso mestre querido, nosso irmão maior, aos nossos mentores, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, a nossa gratidão, porque sem essa ajuda de vocês, com certeza a nossa vida seria muito difícil. Gratidão por cada minuto da nossa existência e que nós possamos, nesse instante, já que nos encontramos unidos pelos nossos pensamentos e emoções, possamos enviar vibrações de paz e amor para os países que se encontram em guerras, em conflitos dos mais diversos, ao nosso país, o Brasil, que está chegando próximo ao período de eleição, que possa proteger todo o povo, todos os políticos, todos os governantes, para que tenham mais misericórdia, mais amor, mais responsabilidade conosco, para que possam cuidar um pouco melhor do nosso Brasil. Rogamos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram nos umbrais, nas trevas, os suicidas, por todos aqueles que ainda insistem em viver na direção e no caminho do mal, tendo atitudes muitas vezes atrozes com o próximo. Rogamos, Senhor, enfim, por todo esse planeta Terra, em todo canto que ainda tiver um pouco de trevas, dores e dúvidas, que a nossa prece unida e somada a tantas outras possa levar o lenitivo necessário aos corações aflitos. Gratidão por tudo, que essa paz, esse amor que já sentimos, possa permanecer conosco, hoje e sempre. Gratidão. Bom, boa noite a todos que estão chegando. A gente está chegando na reta final desse livro. Boa noite, Maria. A gente está chegando na reta final desse livro. Faltam poucos capítulos. Esse livro tem 51 capítulos. Então, com certeza, semana que vem a gente não deve terminar, não dá tempo, senão vou ter que correr muito, eu acredito que não vai ser bom. Mas todos estão convidados para participar do próximo estudo, que é o Missionários da Luz. É um livro muito interessante também. E podem convidar amigos de vocês, desde que eles conheçam, pelo menos, as bases da doutrina espírita, porque senão fica difícil poder acompanhar, tá? Então, vamos lá. Hoje o capítulo que compete a nós é o 47 e 48. 47, intitulado No Trabalho Ativo. Vamos ver lá o que nos reserva essa noite. E aí a gente vai começar a ver as nossas indisciplinas mentais. Nós ainda somos indisciplinados mentais. É uma tarefa difícil para a gente. Quem mais trabalhou a cultura, quem mais trabalhou com a disciplina mental foram os hindus, através dos processos de meditação, os orientais, né, como um todo, através do processo de meditação. A gente ainda tem muita dificuldade, para a gente ficar parado 5 minutos, tentando organizar a mente para a gente ainda tem dificuldade, mas a gente tem que buscar isso, né? Mas aqui a indisciplina mental, ela vai acontecer dentro do processo de uma reunião pública. E muitas vezes a gente está lá na casa espírita, ou a gente está assistindo uma palestra e está assim, ai, quando acabar eu tenho louça para lavar, roupa para pôr na máquina. A gente assim, a gente nunca está no aqui e agora, só a gente observar o quanto que a gente é indisciplinado. Porque o que adianta a gente estar aqui sentado e pensando que a gente tem que lavar roupa ou tem que lavar louça? Não adianta nada, nem a roupa nem a louça não vai se lavar. Só vai acontecer tudo isso quando eu sair daqui, quando eu me desembaraçar desse compromisso e poder ir lá fazer o que eu tenho que fazer. Mas, gente, é complicado, né? Aí, quando a gente está lá lavando a louça e a roupa, a gente está pensando, e na aula, né? Tava dizendo isso, que a gente nunca está no aqui e agora. Ou coisinha difícil é a gente ficar no aqui e agora, né? Boa noite, Patrícia. Então, a gente guarda ainda essa dificuldade, né?
Pode falar, Eduardo. Não, é. Ah, é, nem me fale. É, a gente não participa de mais nada, né? Você sabe que no outro dia eu me peguei olhando o celular na hora do café. Aí eu falei assim, gente, isso é o cúmulo da picada, né? Porque aí botei pro lado, mas eu já tinha ficado uns minutos com ele. E aí eu falei assim, gente, que vício terrível, né? A gente não pode fazer isso depois, né? Mas é impressionante. Mas eu concordo plenamente com você, Eduardo. Então vamos lá. Diz o texto: na esfera dos encarnados, porque a indisciplina era daqui, porém não se notava o mesmo traço de harmonia. Ou seja, havia uma harmonia maior na espiritualidade, uma disciplina de trabalho que não, na nossa esfera não estava acontecendo. E é só notar quando a gente chega na casa espírita, é um problema. Ai, fulano! Porque brasileiro tem esse sangue também, né? Isso é terrível, né? Ai, não sei o quê, parece que não vê tem 3 séculos. Viu semana passada, né? Mas aí tem que beijar, tem que abraçar. Entendo, né? A gente precisa de contato, mas a gente é terrível, né? A gente podia ter contato mais light, assim, mas a gente não tem. Observava-se, apreciava instabilidade de pensamento. Quer dizer, então os pensamentos, né? Ficava naquela subida, naquela descida, entrava e saía ali do trabalho, quer dizer, não tinha um pensamento contínuo dentro daquilo ali. Nós estamos dentro de um templo religioso, a gente está procurando estabelecer um contato mais estreito com Deus, não adianta a gente ficar pensando mil coisas, não deveríamos, né? De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios, quer dizer, além da gente não ter a disciplina nenhuma, a gente até cai muito na vibração. Isso é que é ruim, né? Que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias. E perde mesmo, gente. Perde mesmo. A gente dando palestra, a gente depois com os anos a gente consegue melhorar muito a concentração, mas às vezes um elemento distoante na plateia atrapalha a gente, faz a gente perder o fio da meada, porque enquanto a gente está dando palestra, a gente também está ligado com a espiritualidade. Pode não parecer, mas está. Qualquer palestrante está, independente de ter mediunidade ostensiva ou não. Então a gente às vezes está ali dentro daquele caminho, né, pegando aquela inspiração da espiritualidade, aí de repente, né, é alguém que fica assim no ouvido do outro, né, é uma sensação e olha pra gente, ameaça a rir e tic 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 tic. Ah, não gosta, gente, levanta ou dorme, né, fecha os olhos, abstrai, né, faz qualquer coisa. E às vezes a gente perde o fio da meada mesmo e aí, às vezes é difícil voltar. Isso é um fato, tá? Isso atrapalha de verdade. E ele continua assim, tal qual se diria na linguagem comum, né? É uma gíria, o fio das ideias, né? Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Quer dizer, a espiritualidade tenta, né? Manter aquela corrente que os elos se soltaram, né? Porque a gente entrou em outro circuito, em outros pensamentos. Eles tentam novamente, né? Refazer a corrente vibratória. Mas isso atrapalha. Imagina se a gente tivesse mais maturidade, a gente não atrapalhava tanto a reunião. A gente era um elemento que colaboraria com ou aquela reunião que está acontecendo, colaboraria com os mentores da casa, com os trabalhadores espirituais que estão ali aplicando passe, ajudando, vendo qual é a nossa preocupação, indo atender aqueles que a gente está mentalizando, que sabe que a gente está preocupado, que está doente, ou está passando uma situação difícil na vida. Além de atrapalhar tudo isso, atrapalha também aqueles que estão lá na mesa que estão fazendo uso da palavra, ou se tem um médium psicógrafo, né? Porque nesse caso aqui era receitista também, a dona Isabel. Então, atrapalha todo um trabalho. Então, veja bem, né? A gente ainda vai para atrapalhar, é impressionante. Ainda quer pedir e depois ainda quer receber, apesar de tudo isso. Mas vamos lá, somos enfermos.
E aí a gente está vendo aqui esse desenho interessante, né? O outro está pensando no jogo de futebol. Oh, meu Deus, quando chegar em casa, ver o resultado, né? O outro dormindo, o outro pensando, ela pensando nos filhos em casa, o outro pensando talvez no trabalho, sei lá o quê, enfim. Cada um pensando alguma coisa, essa daqui também dormindo, né? Que já me perguntaram muito sobre o sono na hora da reunião mediúnica. Gente, é disciplina mental mesmo, tá? Não tem nada a ver com mediunidade, com desdobramento. Se desdobra, o que é esse desdobramento? O sono é um desdobramento. Quando eu vou dormir logo mais, eu vou me desdobrar. É indisciplina mesmo, não tem nada que está doando ectoplasma, nada disso. É indisciplina, é indisciplina. Eu, quando era tarefeira de uma outra casa, eu me lembro que tinha um senhor que ele dormia muito sentado, mas ele dormia porque ele acordava 4 horas da manhã. Então, veja bem, quando chega 8 horas da noite, a pessoa está espoliada. De verdade, né? Dependendo do trabalho, tá. Então, sabe o que ele fazia por conta dele próprio? Ele levantava, ia lá para trás e ficava de pé. Porque de pé é mais difícil a gente dormir, que a gente tem medo de tacar o nariz no chão, literalmente. Então ele fazia isso, isso era dele. E eu achava isso admirável, porque eu, sabendo da vida dele, sabendo a hora que ele acorda, eu me compadecia até. Eu sabia que era difícil se manter acordado uma pessoa de mais idade. A gente que é mais novo, às vezes dá uma flutuada. Imagina quem já tem mais idade e descia para o Rio, trabalhava, aquela coisa toda, eu voltava dirigindo, é muito cansativo, né? Então, dava para compreender perfeitamente que a pessoa dava aquela cochilada e se bobeasse, dormia mesmo, né? Então, para ele não fazer isso, o que ele fazia? Ele ficava lá atrás, de pé, no final do salão, sem encostar na parede, sem nada, que era para não permitir nenhum relaxamento e sono. Quer dizer, então se a gente já vai e vê que vai dormir, fica em pé lá atrás, gente, é mais bonito, né? A gente entende, cada um tem uma vida, né? Às vezes a vida da pessoa é difícil para chuchu. Não é fazer crítica à vida de ninguém, não, porque a gente não tá aqui para isso, né? Oi, boa noite, Mirza. Paciência, a gente está ali para trabalhar, entendeu? Porque a gente também não pode usar de deselegância e violência. Então, paciência, a gente vai lá e trabalha. Eu me recordo que uma vez eu estava dando palestra numa casa espírita que era muito pequenininha e então eu estava em pé na frente e assim, logo depois de mim já tinha a cadeira, a primeira fileira do salão. E ali estava sentada uma pessoa que não chegava a ser uma senhora, uma idade madura, né? E, gente, ela pegou no sono, mas ela virava a cabeça para trás, abria a boca, fazia até gargarejo. Eu estava assim, me contendo para não rir, porque assim, não estava me incomodando em nada, mas assim, se eu desse a primeira risada, já era. Não ia ter nada no universo que me segurasse. Então eu estava firme, firme e forte ali. E as pessoas ficaram olhando que eu não estava ligando. Tipo assim, deve ter pensado, ela está sendo educada. Não, eu estava sendo esforçada para não rir. Olha só a situação, né? Total. E eu ali mantendo a minha disciplina, tentando me concentrar. Ela não estava me atrapalhando, eu só não podia rir, que eu achei engraçado, achei hilário. E aí, conclusão, teve gente que me olhava com caras e bocas, tipo assim, como é que pode uma coisa dessa? E eu ali, aí eu tinha cada vez mais me forçar para não rir. Gente, eu nunca lutei tanto para não rir na minha vida. Aí acabou a palestra, coisa e tal. A senhora também acordou justamente, Eduardo, para tomar passe no final. Mas a gente está ali para isso mesmo, né? E eu pensei assim, devia estar muito chato, né? Podia estar chato mesmo. Fazer o quê, né? Nem sempre a gente agrada. Então, aí uma outra pessoa que estava fazendo caras e bocas veio para mim, como é que você não acha isso um desrespeito? Eu falei assim, olha, eu não acho nada, eu virei e falei assim, porque
Assim, sei lá por que que essa pessoa está dormindo, né? Às vezes está dormindo porque acorda cedo, tem uma vida difícil pra caramba. Sei lá se não tem alguém doente na casa dela e ela não pôde dormir a noite inteira. Eu sei lá da vida das pessoas. Que eu achei engraçado, eu achei, né? Porque fazer um gargarejo, né? Foi um escarcéu, um escândalo, gente, na tua casa. E assim, eu continuei dando a palestra. E eu pensei assim, chegou uma hora que eu me desconcentrei. Eu parei de vontade de rir, já confesso que eu não tive que fazer tanta força. Eu acabei continuando dando minha palestra. Mas tem gente que tem dificuldade também, no meio dessa barulheira, de se concentrar. Eu entendo isso. Eu sou uma pessoa de boa concentração até. Já fui até mais. Eu era capaz de estudar com você ligando um som alto, batendo papo. Hoje eu já tenho um pouco mais de dificuldade para isso, mas antes eu tinha muita facilidade. Então, assim, a gente, sei lá por que que a pessoa dorme, né? Eu não sei, mas tudo bem, dormiu, aconteceu. A gente que tem noção disso tudo, a gente tem que evitar dormir, né, gente? Evitar dormir, porque aí sim é deselegante a gente saber. E aí, continua, né, falando ainda em disciplina mental. Aniceto, que não perdia ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto, olha só, discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. E isso é verdade, né? Muitos. Mas isso é falta de treino, tá? Isso é falta de treino. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa, né? Tá ali, né? Tentando. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes do serviço espiritual. E é verdade, essa disciplina, ela tem que ser um constante na nossa vida. Eu não acho que eu vou conseguir me concentrar só quando eu chegar na casa espírita, que eu precisar ir para um trabalho da educação mediúnica, ou se eu precisar ir para ir trabalhar no tratamento espiritual. Não é só nessa hora, ou na reunião pública, não. A disciplina mental, ela tem que ser 24 horas em tudo que você faz. Você está aqui, você está aqui. Você está ali, você está ali. Né? Só que a gente, infelizmente, a gente não é muito bom nisso. Boa concentração exige vida reta. É verdade. Exige o reto agir. Aí sim a gente consegue ter uma concentração melhor também. Né? Eu vou dar um exemplo extremista. Você já imaginou o mentiroso? Ele consegue ser concentrado só na mentira dele, né? Só. O dia inteiro, né? Porque ele fala tanta mentira que no final do dia ele já não sabe tudo o que ele falou e às vezes ele se contradiz. Então, se a gente tem um reto agir, a gente é assim aqui, é assim ali, é assim em todos os lugares. A gente tem uma cara única, é isso que ele está querendo dizer. Então, você não tem que ficar apresentando várias faces para vários ambientes ou para várias pessoas. Então, é mais fácil ter uma disciplina mental, porque você é o único, você é o que é, em qualquer lugar, na casa espírita, na sua casa, qualquer canto. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação, a meditação é muito boa, de ordem superior. Tá? Mas é muito bom também o reto agir. E outra coisa, quando a gente tiver, eu já vou te liberar mesmo, quando a gente estiver num trabalho, vamos supor, está na casa espírita, eu não estou falando porque eu sou palestrante, não, porque eu também sento na, na plateia para ouvir palestrante. Se a gente não gosta da pessoa, ou não está gostando do que ela está falando, que isso pode acontecer, isso é normal, isso não é pecado, tá? Não é pecado, não é motivo de culpa, de nada. A gente não precisa desrespeitar.
A gente pode continuar prestando atenção no que a pessoa está falando, mesmo que discorde, mesmo que, sabe? Não precisa vibrar mal. Escuta até o final e acabou, por um ato de educação. Para não desarmonizar a casa, para não desarmonizar os serviços. Ou, se for uma coisa que permita você sair de uma forma discreta, elegante, saia discretamente, mas não atrapalhe o trabalho. Né? Pode falar, Mirza. Uhum, uhum. É isso aí. É exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Eu até dei um exemplo semelhante. Não foi exatamente o seu, mas foi bem de coisa de casa também, que a gente às vezes está sentado na casa espírita pensando o que vai fazer em casa. E quando chega em casa, pensa no que estava falando na casa espírita. Ou coisa que a gente é, né? Ou gente difícil. A gente é gente difícil se a gente for ver, né? Os orientais, eles já aprenderam isso melhor do que a gente. Eles já têm um passo, alguns passos na nossa frente. Eles conseguem estar no aqui e no agora o tempo todo. A gente é que foge muito dessa, a gente não tem muita disciplina mental. A gente poderia aprender com eles, eles têm até técnicas que facilitam muito isso. Mas é isso aí mesmo que você falou. E agora a gente fala dos colaboradores, que pode ser os colaboradores qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não precisa ser médium extensivo para colaborar com nada. Eu posso estar lá sentada, lá, né? Sentada nas cadeirinhas assistindo uma palestra e estar colaborando. Porque eu estou ali com o pensamento reto, eu estou vibrando no bem. Mesmo que às vezes a gente nem, como eu disse, às vezes o palestrante não está agradando. Eu já fui em palestra que as coisas que foram ditas, sabe, a forma com que foi dita não bateu em mim. Mas nem por isso eu fiquei vibrando assim, ah, você fala assim, você. Não fiquei. Cada um é cada um, a gente tem que respeitar. Né? A gente pode até discordar das coisas que estão sendo ditas, mas a gente não precisa fazer discórdia. É uma coisa diferente, né? Não precisa brigar com as pessoas por causa disso. Mas pode discordar, é salutar discordar. E aí vamos ver os colaboradores. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos. Olha aí que trabalho que a gente dá, né? E reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Né? Porque o que os obsessores querem? Que a gente não fique aqui no agora, porque só dá para obsidiar através de um processo chamado culpa. Então, se me tirar do aqui e agora, eu caio para o passado rapidinho, que é fácil. O passado tem muita coisa que eu ainda não equacionei, que eu fiz de errado, que eu preciso equacionar. E se eles me tirarem do aqui e agora, vai ser fácil, porque me tirando do aqui e agora, eu consigo errar mais, e aí futuramente eu vou ter mais erros para poder alimentar a obsessão. É assim que eles fazem com a gente. Né? Então, olha só que trabalheira que a gente dá à espiritualidade, hein? Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes, né? Porque ele está Bentos, mas é Bentes, né? Eu acho que é Bentes. Eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Quer dizer, os desencarnados estavam melhor do que a gente, porque a gente estava vagando. E eles estavam ali no aqui e agora. E aí vai falar agora, nesse trecho que a gente vai ler, o foco desse texto que vai vir agora é a necessidade do merecimento. A gente quer tanta coisa na vida, né? Senhor, me cure disso. Senhor, me tire os obsessores. Senhor, me tire as aflições materiais. Mas a pergunta deveria ser: o que eu tenho feito para merecer tudo isso que eu tenho pedido, essa lista que eu tenho pedido? Né?
A gente pede assim, Senhor, ajude fulano de tal que está doente. Melhor do que pedir, Senhor, ajude fulano de tal que está doente, manda uma vibração para o fulano de tal que está doente. Porque Deus já está cuidando dele, não precisa se preocupar não, que Deus não dorme. Mesmo que Deus já está muito velhinho, mas ele está esperto. A gente é que devia estar emitindo uma boa vibração. Mas o que a gente faz? A gente ora, pede tudo para Deus. Ajuda a pessoa a ficar boa, ajuda a pessoa a ficar harmonizada. A gente não manda um pensamento de coisa boa para a pessoa. Olha que prece fácil a nossa. A gente só pede. Tipo assim, já pedi, tô kit. Vou fazer o checklist, porque eu tô kit. Mas a questão era vibrar para a pessoa. Né? O que você faz quando um amigo seu não está bem e você gosta muito dele? Você não vai conversar, enviar bons pensamentos, oferecer a ele boas palavras? Faz isso na prece para quem está doente. Não fica pedindo tudo para Deus, Deus que se vire. É bem verdade que Deus tem muito para dar, mas o que a gente tem para dar a gente está guardando. Olha o tesouro enterrado. E ele coloca assim: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente à reunião? Isso aí é problemático, né? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Quer dizer, a mãe que queria se comunicar com a filha que estava na reunião pública. Isso, às vezes, é desastroso. Por isso que a espiritualidade é que tem que estar no comando disso. Porque, primeiro, que às vezes a pessoa, o espírito que vai dar comunicação, ele não está tão harmonizado assim quanto ele imagina para suportar. Outra, a pessoa que vai receber a comunicação, aquela comunicação vai despertar mais sentimento de tristeza e saudade nela do que benefício. Então, tudo tem que ser pensado. Mas a gente quer. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo, que é o dirigente do trabalho, né, não julga viável seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essas bênçãos. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Quer dizer, então agora era a hora daquela menina, daquela jovem, colocar em prática tudo aquilo que a mãe dela ensinou para ela. A gente que tem tanto da doutrina espírita vive pedindo, é impressionante. A gente que tem tanta noção da doutrina pede mais do que talvez aquele que não tenha nada, às vezes, de conhecimento de vida pós-morte, de reencarnação. Aqui no chat estão me pedindo assim, Nia, você poderia me dar um exemplo de vibração pela pessoa? Posso. Na hora da prece, um exemplo, tá? Isso é só um exemplo, hein, para quem está me pedindo. Isso não é uma receita de bolo que você vai fazer igual para todo mundo. Vamos supor, eu estou orando para uma pessoa que me pediu e que está doente. Um exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso concentrar minha mente, imaginá-la envolta numa luz muito, muito, muito bonita, envolvida num sol, numa luz. Isso é uma forma de emitir. E ali naquela luz eu vou enviando o melhor de mim, das minhas melhores emoções, do meu estado de serenidade, do meu amor. Então, isso é uma forma da gente fazer uma prece. Ah, tem uma pessoa que está doente. Eu vou ver, vou imaginar aquela pessoa, vou colocar ela no meu campo mental, vou vê-la no meu campo mental e vou imaginar que ela está totalmente envolvida de uma luz. Pode ser uma luz muito branca, ou uma luz verde, ou uma luz azul, violeta, enfim. Aquilo que me vier como inspiração naquele instante. Isso é uma forma da gente estar enviando boas coisas para as pessoas. Ou enviar um sentimento que está lá dentro do nosso coração, sincero, de compreensão, de compaixão, também pode. Isso é uma forma. Mas isso é só um exemplo, isso não é uma receita de bolo, tá? Eu espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, ok. Aí continua assim. Como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Porque eles ainda se preocupam de dizer que não pode, mas ainda se preocupa também em consolar. Olha que bacana, não desfaz do sentimento das pessoas. Porque às vezes pra gente aquilo que a pessoa está passando é banal. Porque é mesmo, pra gente é. Mas para aquela pessoa é uma coisa muito triste. Como tem coisa que pra gente é muito triste, por outra é banal. Né? Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender.
A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha efetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade por nobre merecimento, conquistado ao preço do seu suor e lágrimas quando na terra. Então, para a gente receber as coisas, a gente também tem que trabalhar, fazer por onde receber. E é isso que a gente precisa ter em foco. Eu quero notícia dos meus entes que partiram. Melhor do que ter notícia, manda uma boa prece para esse ente que partiu. Né? De qualquer forma, se ele está bem na espiritualidade, que bom, ele vai ter um plus, que ele vai receber uma boa vibração, um bom sentimento da minha parte. E aí tá os petitórios, né? Porque as pessoas adoram pedir tudo, né? Receita, passe, orientação. Não que não se deva pedir, não, tá? Mas eu só acho que a gente às vezes pede mais do que precisa. Mas pedir a gente pode e deve, tá? Aí vamos ver ingratidão. O que é ingratidão? Não posso, meu amigo, não posso. Se amar o pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem, mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Quer dizer, estão pedindo para uma pessoa que já recebeu vários conselhos da espiritualidade para procurar um médico, ele não foi, já passou o remédio para ele não comprou, quando ganhou, desdenhou, tomou, quando lembrou, quando não lembrou, ainda fez crítica. Então pergunta se a pessoa quer ajuda. Não, que é milagre, gente. Que é milagre. Né? Que é milagre. Isso é complicado. Né? É a rebeldia e a ingratidão embutida. Quer dizer, a espiritualidade está lá, já se dispôs a ajudar a esse indivíduo várias vezes e várias vezes ele se nega ao mínimo. Né? Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar do que receber. É verdade. Mas eu só quero dizer uma coisa para vocês. Isso é verdade. Porém, há momentos da vida da gente que a gente tem que ter humildade para entender que a gente precisa receber mais do que dar. Senão a gente atrapalha todo um trabalho de uma casa. Tá? Quando a gente está no momento de necessidade, aceite a condição de paciente por tempo pequeno, como condição temporária. Aceite. Isso é bom. Porque às vezes a gente vê o trabalhador da casa espírita, ele não quer se permitir se afastar um pouco do trabalho para poder se cuidar. E às vezes ele precisa. E aí esse trabalhador dá mais trabalho do que outra coisa. Então, entenda que também há momentos na vida da gente que a gente vai precisar ser paciente para desenvolver a paciência, no bom sentido. Tá? É temporário, mas vai precisar. E que nós possamos ser bons pacientes e não rebeldes. Tá? Mas o melhor é poder servir do que ser servido, sem dúvida nenhuma. Mas a gente aqui oscila, né, entre servir e ser servido, é natural, na nossa condição evolutiva. E lá está a dona Isabel fazendo os receituários, que era muito comum no passado, hoje em dia não se pode mais fazer isso, né? Porque é chamado de prática ilegal da medicina, tá? Pode falar quem levantou a mão. Oi. É isso aí.
Eu sei que é. Eu sei que é. Eu já passei por essa condição, por isso eu sei que é difícil. E já passei mais do que uma vez, não passei uma só, não. Mas é por isso que eu falo que não, na primeira vez que a gente passa, é difícil a gente aceitar de que a gente está precisando e que precisa dar um tempo. Porque também passei por isso e tive a minha dificuldade. Então, eu entendo a dificuldade do outro, né? A gente fala assim, poxa, eu, tarefeiro, já trabalho tantos anos no movimento espírita, e daí? Você é tarefeiro, você passa provas e expiações como todo mundo, você não vai ter isenção por ser tarefeiro. E aí a gente às vezes tem um orgulho de achar que não pode ceder, que não pode parar, que não pode. Tem que parar, tem que parar. É melhor parar do que atropelar, do que se atropelar e atropelar os outros. Mas eu entendo que é difícil, até porque já passei e sei que é difícil. Mas encontrando um ombro amigo certinho, correto, a gente acaba cedendo. E aí a gente fala assim, vou dar uma parada mesmo, deixa eu ficar bem, né? Depois, então, quando eu estiver melhor, da condição física ou da condição espiritual ou emocional, eu retorno. Mas é difícil, sim. Eu sei que é. Falo de cadeira. Bom, agora a gente vai falar do pavor da morte. Aliás, é só perguntar para os espíritas se eles querem morrer. Deus me livre, eles vão falar. Eu nunca vi gente para ter tanto medo da morte. E olha, é a única coisa certa que não vai ter jeito, nós vamos ter que encarar isso. Entendeu? A gente pode se livrar de muita coisa, mas da morte não vai, não. Não vai, não. Né? Eu não sei como é que vai ser minha hora. Eu já quase morri 3 vezes, já tive lá pertinho, e aí a espiritualidade, volta que tu não é boa coisa, não. Aí eu voltei. Mas, mas como as 3 vezes, assim, não deu nem tempo de eu levar susto, não sei, a hora que chegar mesmo, a hora H, se eu também não vou falar assim, segura na minha mão não que eu não quero ir, né? Como se pudesse, né? Mas eu acho que não. Mas vamos ver, né? Aqui tem no chat assim, às vezes tem vergonha de colocar o nome na reunião de desobsessão. É verdade, tem mesmo, às vezes tem. Também já passei por isso. Então, às vezes a gente fica com vergonha mesmo, botar o nosso nome lá na desobsessão, mesmo a gente sabendo que é espírito de porco, e se é espírito de porco vai precisar um dia mesmo, né? Não vai ter jeito. Mas é verdade. Mas quando precisa, gente, deve acionar, porque é sempre bom, né? Melhor prevenir do que remediar. Enquanto ainda pode pedir para botar o nome na desobsessão, tá bom. A hora que não conseguir mais pedir, que achar que não precisa, aí tá roubado mesmo, tá lascado. Aí eu vou dizer para vocês, só Jesus para olhar. Entendeu? Então aproveita que enquanto a gente ainda tá vendo que está precisando e pode pedir, ainda está na boa. A hora que achar que não precisa mais, corre porque o negócio está feio do teu lado. Então vamos lá, pavor da morte. Quem não tem? Sei lá. Vou ver. Quando eu passar pela minha, eu conto para vocês depois. Vamos ver lá. Numerosas explicações do orientador atendiam-me a indagações naturais, no entanto, restava aprender alguma coisa. Lembra, eles estão indo ver agora um daqueles casos. Uma jovem que está num necrotério, que morreu e não quer sair do corpo. Olha que situação, né? E mais ainda, é um noivo que já tinha morrido que está lá. E ela ainda diz que acha que era ele que estava falando com ela. Já pensou que situação? Esse que é medo de morrer, meu. Não, esse cidadão, eu não quero falar com ele, não. Ele já morreu faz tempo. Deus me livre. Deus me livre. Sai daqui, porque eu não quero morrer, não. E já estava morta. Então, numerosas explicações do orientador atendiam minhas indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reunia ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Isso eu atropelei um pouco, eu achei que já estava um pouco mais à frente. A questão aqui, está perguntando, é daqueles que estão todos na ambiência da casa da Dona Isabel, os espíritos que foram lá levados até a casa da Dona Isabel para ouvir a doutrinação do Bente, o Bento, não sei. E vocês sabem que eu sou péssima para nome, né? E será que esses espíritos eles não poderiam ser doutrinados, receberem essa mesma orientação lá no mundo espiritual? Isso é pergunta que a gente já fez lá no início de quando a gente entrou na casa espírita, né? E aí a gente vai ter a resposta ali, que não, porque esses espíritos eles estão tão voltados ainda para as sensações físicas
para as questões do mundo material, estão tão presos à vida material ainda, que eles recebendo algo dentro do plano mais próximo do plano da matéria, a palavra articulada e tudo mais ali, naquela presença, naquela ambiência com aqueles fluidos, eles conseguem muito mais compreender e serem ajudados que se fosse em outro lugar. Não é que a espiritualidade precisa da gente para isso, não. Mas, se tem, melhor. Deixa eu só ver aqui no chat. No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, tem um capítulo sobre a morte muito bom. A Márcia colocou capítulo 10 da primeira parte. Então, peraí. Ô, Márcia, peraí, só um minuto, que eu vou copiar isso aqui para botar isso lá. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu te peço de novo. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Já está a fonte que a Márcia passou para a gente poder enriquecer um pouquinho mais, né? Sobre a morte. E aí a gente vai ver aqui também o Luiz vai receber uma explicação de Aniceto sobre a questão de levar esses espíritos até a casa da Dona Isabel para poderem receber conforto, etc. e tal. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Todos recebem, né? Você mesmo, nos primórdios de sua nova experiência espiritual, não foi conduzido a um ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, ou seja, para o mundo dos espíritos, sente-se possuídas de doentia saudade do agrupamento. Como acontece no outro plano de evolução, os animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos ciclos carnais. Porque aquelas forças magnéticas estão mais em sintonias com esses espíritos que sentem a saudade do plano material. Então, eles vão sentir aquelas palavras, aquela ajuda de uma forma muito mais intensa do que se fosse no plano espiritual, cujas vibrações e os fluidos são muito mais sutis para serem percebidos. Então, eles precisam ainda. É natural, tá? Então, eles utilizam, mas se não tivessem esse serviço, eles iam trabalhar com aquilo que têm. Eles têm lá sempre o plano B, né? Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimatação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, a sala está repleta de fluidos, fluidos mais animalizados para que eles se sintam mais envolvidos e possam perceber e dar mais atenção às palavras de doutrinação que eles tanto precisam para se desprender das sensações, das saudades e das lembranças do plano material. Ficou claro para vocês? Se não ficou, alguém faz a pergunta aí. E aí a gente vai ver que nada é criado em vão, que todos nós somos importantes. Quem se achar sem importância não se ache porque tem, e muita. Os irmãos na condição em que me refiro ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Né? A vibração é mais grosseira, é mais terra-terra, então eles se sentem mais envolvidos e consolados. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si.
deram calor magnéticos e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário domésticos que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Abre aspas. Então é preciso que tenha gente na reunião dormindo para eles poderem colher esses frutos? Não, não, não e não. Tá bom? É só porque eles já estavam ali, estava mais desprendido, era mais fácil tirar, pelo menos eles estavam servindo para alguma coisa. Mas entendam, não precisa ninguém agora justificar que vai dormir, que é para poder ajudar a doar fluidos, não, tá? Pelo amor de Deus, vocês tenham muito juízo na cabeça de vocês e no coração de vocês, tá bom? É para a gente sempre estar no aqui e agora. Não é para estar na reunião pública dormindo, não, tá? Mas, porventura, os que dormem também ajudam de alguma forma, tá? Só para isso. Mas entendam, a nossa colaboração no aqui e agora pode ser muito maior do que dormindo. Entendam isso, tá? Auxílio nas duas esferas. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicações aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. Então, além de cuidar dos doentes que estão no corpo físico, cuidam também dos doentes que estão no corpo espiritual, que já estão desencarnados. Então, o trabalho é intenso numa casa espírita. Imaginar que lá na reunião pública a gente nem imagina que é feito tudo isso, mas é feito. Feito tudo isso. Aquela reunião que a gente às vezes está dormindo, não está dando atenção, está criticando os trabalhos e os trabalhadores. E agora sim, o medo da morte. A Cremilda, que estava vendo o falecido noivo, mal sabendo que ela agora também já era uma falecida. Isso aqui é triste, né? Vamos lá. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro notei que a desencarnada estava unida aos despojos, ou seja, estava morta, mas não estava desencarnada. Parecia recolhida a si mesma sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, para não ver, né? Deliberadamente receosa de olhar em torno. Cerrava as pálpebras, mas sabia que era o noivo que estava ali, porque os olhos espirituais não tem como cerrar, né? Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Ou seja, ela já estava desligada. Ela que não ia embora. Por quê? Porque ela estava apavorada. Ela estava vendo um morto, um espírito desencarnado. Né? Então ela estava morrendo de medo. Mal sabia ela que estava morta também. Pavor de quê? 2 mortos. Mas eu vou te falar uma coisa, né? A gente é triste, né? Então, eu botei ali, morte e desencarnação são coisas diferentes. Tá morta, mas não está desencarnada, né? A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Quer dizer, dificultava, né? E aí o nobre Aniceto vai explicar. Vai ter que é muita psicologia para ajudar, né, gente? Tem que ter muita psicologia para ajudar, muita, né? Vai ser preciso que o noivo saia para que ela possa verdadeiramente se desprender. Ausência de preparação religiosa, minha irmã. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância, falou Aniceto. Quer dizer, ausência de preparação religiosa, mas ausência de espiritualidade também nessa pessoa, porque muita gente não tem noção como a gente tem de vida pós-morte e não fica agarrado. Então, é a ausência de muita coisa. Não significa que está numa religião, significa que está totalmente desprendido dessa situação, tá bom?
Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade. Tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa. Prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e, depois de conservar-se em silêncio por instante, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Ou seja, primeiro o noivo teve que sair porque ela estava morrendo de medo, porque ele estava morto já há muito tempo. E aí depois o Aniceto fez todo o trabalho e entregou ela, porque também já estava morta, para ele levar. Mas a ausência de muita coisa, não só a ausência de religião, mas a ausência da religiosidade. Porque às vezes a gente está lá na casa espírita, está morrendo de medo de morrer. Aliás, espírita, enquanto pode se manter na carne, vai se mantendo ao máximo. Faz aí, eu vou no tratamento espiritual todo dia, se for preciso. Mas tem que dar mais um tempo. A pessoa já está nas últimas, mas tem que dar mais um tempinho. Nunca é o suficiente a vida para o espírito. Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Olha só, era uma alma boa. Era uma alma boa. Porque ela nem ia precisar ficar passando, ficar muito tempo nos umbrais. Ela podia ir direto para um posto de socorro, para um atendimento numa colônia, provavelmente. Então, entenda, ela é uma pessoa boa, mas morria de medo de morrer. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Então, entendam, não é a gente, porque é espírita, que vai ter um desencarne tão fácil, ou uma adaptação tão fácil no mundo espiritual. Não se achem os reis da cocada preta, porque nós não somos. Não somos. Há muita gente que não é espírita, tira de letra o pós-morte muito melhor do que a gente. Então, é o que nós vamos nos preparar que vai nos dar subsídios para a gente não sofrer. Não é a religião por ser espírita que a gente, só porque sabe o que sabe, que é o suficiente. Não é o intelecto, é o preparo espiritual. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. Não. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Porque a gente não morre, gente. A gente apenas sai do mundo material, a gente desencarna. A gente não morre, a gente continua vivo. Né? E era isso. Hoje foi, não sei se para vocês todos foi também, tá? Na próxima aula nós faremos provavelmente mais 2 capítulos. Não vai dar provavelmente para fazer 3, porque se eu correr muito, eu não permito que vocês falem também. Vai ser atropelado. Vamos devagar, né? A gente termina. Em breve a gente vai estar começando um novo livro. E volto a dizer, se vocês quiserem convidar, é só mandar aquele chatzinho do WhatsApp, que eu vou postar lá de novo para vocês. Vocês mandem para os amigos, eles entram no nosso grupo. Tem que entrar no nosso grupo para no dia a gente poder postar o link do Google Meet, tá bom? Pode falar, Eduardo. O livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Botou também o capítulo de novo, que eu não sei se eu vou conseguir copiar. Ah, então tá bom, que aí depois eu vou botar lá no nosso grupo, tá? Obrigada, Márcia. Pode falar, Eduardo, tu levantou a mão? Oi. Uhum. Olha, se for eu,
Eduardo, se for eu que estiver dando palestra, não se preocupe, não precisa nem mexer com o dedo, que eu já sei que você está dormindo mesmo, que você não está aguentando. Pode ficar firme. Ai, ai. Obrigada, Eduardo. Então, mas aham, eu sei.